Bom, pessoal, então a gente vai começar a correção da segunda prova de cálculo 2, resolvendo essa questão de uma função de várias variáveis, né? Tem duas variáveis aqui, e a gente quer determinar quais são os eventuais valores máximos e mínimos locais, ou se tem algum ponto de cela nessa função. E aí como é que a gente determina, avalia, né, os máximos e mínimos locais? Primeiro a gente vai ter que analisar candidatos a máximos e mínimos locais. E quem são esses candidatos? É quando as derivadas são zero, né? Quando a derivada parcial em x e a derivada parcial em y são zero. Então a gente vai ter que, né, vamos começar analisando. Começamos analisando se algum ponto xy, né, tem a f de x igual a zero e a fy igual a zero. Lembrando que esse subíndice aqui, ele está representando que a gente pega essa função e deriva, faz a derivada parcial em x. E aqui faz a derivada parcial em y. Então, o que a gente vai fazer é obter o fx, que é a derivada parcial em x da f. Agora deixando mais explícito. Então é a derivada parcial em x dessa função aqui, ó, que é o xy menos 1 vezes y menos x. Então a gente tem que fazer a derivada parcial em x aqui. Aqui, pessoal, tem duas formas de a gente fazer. Obviamente, a gente pode primeiro multiplicar termo a termo aqui. Eu acredito que alguns devam ter resolvido esse problema assim. Multiplica o primeiro pelo primeiro. Então a gente pode fazer a distributiva dessa forma aqui, né? O primeiro com o primeiro. E aí a gente vai achar o quê? A gente, em vez de derivar a função dessa forma, a gente derivaria aqui xy ao quadrado menos x ao quadrado y menos y mais x. Essa derivada aqui que a gente faz. Ou a gente faz pela regra do produto. Tanto faz, né? Como é que a gente vai fazer. De fato aqui o que a gente tem é, quando a gente faz a derivada, né, usando a regra do produto, é o primeiro vezes a derivada do segundo, só que a gente está lembrando que está derivando em x. Então a gente pega o primeiro, só copia o xy menos 1 e faz vezes a derivada do segundo. Só que aqui, ó, o primeiro termo, o y não depende de x. Então aqui dá zero. E aqui, ó, esse menos x vai dar menos 1. A gente vai multiplicar isso daqui por menos 1. Certo? E aí depois o segundo vezes a derivada do primeiro. Aqui ficou meio apertado, não gostei. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Isso aqui vai ser igual ao primeiro vezes a derivada do segundo, isso em x, né? Mais a derivada do primeiro, em x fica só o y. Na verdade nem precisa entre parênteses. Bom, eu vou pôr entre parênteses para separar, dizendo que a derivada desse cara aqui, ó, derivando em x sobra só o y, o segundo termo dá zero. E a gente tem o y menos x aqui. Então essa daqui é a derivada em x, certo? Isso aqui vai dar ainda, vamos tentar fazer aqui, menos xy mais 1 mais y ao quadrado menos xy. Então aqui a gente tem menos 2xy. Eu vou colocar esse menos 2 na frente. Por esse menos 2 aqui. Na verdade eu vou colocar assim, ó, y ao quadrado menos 2xy mais 1. Né? Bom, aqui a gente pode até completar quadrados, né? A gente tem o x... Não dá. Esse aqui fica complicado. Não, deixa assim mesmo, tá bom? Tá bonito? Então a gente já tem a derivada em x.
Agora a gente vai ver a derivada em y. Então a derivada em y, a gente vai fazer a derivada parcial em y de quem? Daquela mesma função. xy menos 1, né? Vou evitar borrar, menos 1. E aqui, y menos x. Assim. Ok? Agora, a gente resolve isso daqui, ó. Derivando o primeiro vezes a derivada, ó, o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui a gente tem o x y menos 1 vezes a derivada do segundo, aqui vai dar 1. Porque derivando isso daqui em y dá 1. Derivando em x deu menos 1, né? Mas a gente tem o segundo termo, que é a derivada do primeiro vezes o segundo. Derivando o primeiro a gente tem x vezes o segundo, y menos x. Então aqui a gente tem xy e aqui a gente tem xy. Então a gente tem 2xy. Mas a gente tem um menos x ao quadrado mais 2xy menos 1. Tá? Então se juntar esses termos aqui vai dar isso daqui. Ok? E agora, quando que isso daqui vai dar zero? Essa é a pergunta. Então agora a gente vai procurar os zeros dessa e dessa função. Ok? Então, vou apagar aqui em cima para a gente continuar a conta. Acho que vou apagar em cima ainda aqui, porque ela fica um pouco longa, então vou apagar tudo. Fica melhor. Certo? Agora a gente quer saber, ó, o fx igual a y ao quadrado menos 2xy mais 1 igual a 0 e o fy menos x ao quadrado mais 2xy menos 1 igual a 0. Ok? Então vou apagar aqui embaixo. Agora que eu já copiei. Assim. Bom, então a gente tem essas duas relações e a gente quer saber qual é o x e o y, ou os x e y que satisfazem as duas simultaneamente. Uma coisa que a gente pode fazer é somar as duas equações. Então a gente pega, se esse sistema de equações aqui, uma operação válida é a gente pegar, se isso daqui é igual a 0 e isso aqui é igual a 0, se eu somar isso com isso tem que dar 0. Então eu vou ter somando, né? Somando as equações a gente fica com y ao quadrado menos 2xy mais 1, menos x ao quadrado mais 2xy menos 1. Ó, a gente tem a equação, isso daqui é 0, isso aqui é 0, então isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Só que daí quando a gente faz isso, a gente elimina esse cara e elimina esse cara aqui. Então a gente fica com y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0. Ou seja, y ao quadrado igual a x ao quadrado. Ok? Então a gente tem, na verdade, muitos pontos, né? A gente tem o 0, 0, o 1, o menos 1 e 1. Enfim, a gente chega nessa relação, né? Não tem uma única solução esse problema. Quando a gente pega a gente quer determinar se algum ponto desses satisfazem a condição de ser máximo, mínimo ou ponto de Cella, a gente vai fazer o teste da derivada segunda. Vamos fazer ou aplicar, né, o teste da derivada segunda.
Tá, como é que é esse teste? A gente vai verificar o parâmetro D, que é, a gente faz a derivada xx, a derivada xy, a gente faz a derivada yx e a derivada yy. Certo? Que basicamente, em outras palavras, a gente faz assim, ó, derivada xx, derivada yy, menos duas vezes a derivada xy. Porque a yx, a gente demonstra por teorema, em aula já demonstramos, que elas são iguais, né? Então, menos duas vezes. Aí a gente vai analisar se isso daqui é positivo ou negativo ou zero, né? E qual é o valor do D. E a partir do valor do D a gente tira conclusões. Se isso é o máximo, o mínimo ou é um ponto de indeterminação. Ok? Então a gente precisa calcular fxx, fyi e fxy. Só que a gente já tem essas derivadas aqui em cima, né? Então, calculando as derivadas, a gente vai fazer a fxx, a gente vai derivar em x essa função aqui, ó, a fxx. Então, é a derivada em x de y ao quadrado menos 2xy mais 1. E derivando em x, isso dá zero, fica menos 2y. Ok? Da mesma forma, a gente vai fazer a fyi aqui. Não sei se vai ficar muito apertado aqui embaixo. Eu vou fazer aqui no lado, mas mais por questão do meu quadro, senão eu teria feito embaixo. A fyi, que é a derivada em y da fy, que é menos x ao quadrado, mais 2xy menos 1. Derivando em y isso aqui dá 2x. Certo? Então a gente tem menos 2y e 2x. Aqui e aqui. Agora a gente tem a derivada cruzada, né? Que a gente pega a f x, y. Então a gente pega a fx e deriva em y. Ou faz o contrário, pega a f de y e deriva em x. Tem que dar o mesmo valor. Então a gente pega e deriva em y a f de x, a fx que é y ao quadrado menos 2 xy mais 1. Isso aqui vai dar... Essa barrinha aqui é péssima, vou pôr um ponto e vírgula. Derivando em y fica 2y e aqui menos 2x. Ok? Então tá aqui, a gente já tem as derivadas e com essas derivadas aqui a gente consegue analisar o nosso parâmetro D. Eu vou apagar o quadro aqui. Então aqui é o nosso parâmetro D. Vamos pôr aqui um logo D, ele fica menos 2y que multiplica 2x. E aí a gente põe menos duas vezes esse 2y menos 2x aqui. Então o nosso D aqui, ele vai ficar menos 4xy menos 4y mais 2x. Não, mais 4x. Então esse é o nosso D. Certo? Só que agora a gente tem que analisar o nosso D dentro daquela condição de que o x ao quadrado é igual ao y ao quadrado, né? Que são aonde as derivadas x e y ambas são zero, né? Derivada em x e derivada em y. E agora quando a gente olha para esse cara aqui, a gente vai ver, bom, quando que isso daqui, né? Tá, então a gente vai ter, como é que a gente vai analisar? Mas vamos
analisar quando y ao quadrado igual a x ao quadrado, certo? Então aqui esse y ao quadrado igual a x ao quadrado, ele na verdade abre em duas, né? A gente tem o y igual a x e o y igual a menos x. Então a gente tem duas possibilidades, duas opções, né? Então a gente vê que primeiro, se o y é igual a x, né? Então temos o d como sendo menos 4. No lugar do y a gente põe x e a gente fica menos 4x ao quadrado. A gente põe menos 4x e mais 4x, né? Então no lugar do y eu coloco o x. E aí a gente corta esses dois aqui, ó. A gente corta aqui. E a gente tem o d igual a menos 4x ao quadrado. Só que quando a gente olha para esse menos 4x ao quadrado, não importa o valor de x, isso aqui é sempre negativo, né? Então se o x for um número real, isso aí sempre é negativo. Só se o x fosse um número imaginário, daí ao quadrado fica menos 1, aí fica um número real. Mas aí ficaria positivo, né? Mas pro d ser negativo, né, ele sempre vai ser negativo. E qual que é a análise? O que acontece quando o d é negativo? Tá, então vamos corrigir aqui que eu esqueci de pôr o quadrado aqui, porque na fórmula a gente multiplica duas vezes, né? Não é duas vezes, é o quadrado, é ele vezes ele, e não duas vezes, tá? Então desculpa aqui, lá na fórmula também está errado, eu errei, é aqui 2x, tá voltando aqui então, esse daqui não muda, fica o menos 4xy, mas aqui esse cara não tem nada a ver com aquele 2, ele é ao quadrado. Então a gente fica com menos, esse aqui é o quadrado, fica 4x ao quadrado, aí a gente vai pôr menos com menos dá mais, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, então a gente fica com 8xy, e aí depois a gente tem o segundo ao quadrado, só que esse sinal negativo deixa 4y ao quadrado. Tá, agora sim. Só que aqui esse menos 4 com esse mais 8 vai ficar mais 4, né? E ele some mais 8. Então eu vou colocar aqui, ó. Fica 4xy menos 4x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Ah, agora sim. Agora melhorou. Então a gente vai analisar quando x ao quadrado igual y ao quadrado igual a x ao quadrado, né? E aí a gente vem para esses dois casos, a gente volta aqui e corrige essa parte, ó. Faz toda uma análise errada aqui. Eita, professor. Vamos lá. Quando o x é igual, quando o y é igual a x, olha só. Primeiro aqui, ó, a gente vai pôr o d como sendo aqui o y igual a x, ele fica 4 e eu vou colocar x ao quadrado. Então no lugar do y eu coloco o x, fica 4x ao quadrado. Aqui eu fico com menos 4x ao quadrado e aqui menos 4, aqui também fica x ao quadrado. Na prática, a gente voltou para o mesmo a interpretação, né? Ó, corta esses dois e o d, ele sempre vai ser menor do que zero para qualquer x pertencente aos reais. Qualquer número de x pertencente aos reais, isso aqui vai dar um d negativo, certo? Então o nosso segundo caso é se o y for igual a menos x. Se o y for igual a menos x, a gente tem o d
igual a... Aqui vai ser menos 4x ao quadrado. E aqui continua com menos 4x ao quadrado. E aqui, menos 4. Aqui vai ser x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. Então, aqui a gente tem menos 12x ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente tem o d igual a menos 12. Então, aqui ó, o d igual a menos 4x ao quadrado. E aqui o d é igual a menos 12x ao quadrado. Ou seja, o d ele é sempre negativo para x pertencente aos reais. Tá, então, portanto, sendo d menor do que zero, são pontos de Cella. Certo? Bom, a segunda questão pede para a gente resolver uma equação diferencial homogênea usando substituição apropriada. Então a equação é essa daqui, x ao quadrado dy menos y ao quadrado mais xy dx igual a zero. Ela é homogênea, certo? E a gente sabe também que ela é linear. Então, nesse caso a gente não consegue separar variáveis. O grande lance é a gente conseguir separar variáveis. Para a gente separar variáveis, a gente vai ter que fazer uma substituição, né, a gente vai trocar o y por ux, que é a técnica que nos permite resolver esse tipo de equação diferencial homogênea aqui, certo? Então, vamos fazer a substituição. Y igual a ux, certo? Só que esse u, ele pode depender de x. A gente sabe que a solução o y depende de x. A questão é que esse u pode depender de x. Então, pode ser uma função de x. O que a gente vai ter é que o nosso dy, né? O dy, ele vai ser u dx mais x du. Então a gente tem o x ao quadrado, u dx mais x du. E aí a gente tem menos y ao quadrado mais xy dx igual a zero. E aí quando a gente junta os que tem dx aqui, ó, a gente fica com x ao quadrado u mais xy. Aliás, aqui o y não, aqui faltou o ux. Ficou u x ao quadrado e aqui o u ao quadrado x ao quadrado. Então aqui a gente tem ux ao quadrado. Isso aqui é o que está multiplicando o dx. Então a gente tem x ao quadrado u. E aqui a gente tem ux ao quadrado. Na verdade é 2ux ao quadrado, certo? E aqui com o du, a gente tem... Bom, como eu me atrapalhei aqui no y, né? O y aqui tem que substituir, aqui também. Então agora eu vou juntar, ó, quem tem o dx? Quem está multiplicando dx? A gente tem x ao quadrado u, e aqui menos x ao quadrado u, e eles vão se eliminar. E aqui a gente fica só com menos u ao quadrado x ao quadrado. Então eu tenho menos u ao quadrado x ao quadrado. Isso aqui é quem está multiplicando o dx. E quem está multiplicando o du é só tem esse aqui, né? X ao quadrado, ou seja, x ao cubo, du, igual a zero. Por que a gente faz isso? Porque agora a gente consegue separar as variáveis, né? Separando as variáveis.
a gente vai deixar o que tem du na esquerda. Então eu vou ter o nosso x ao cubo du igual ao nosso u ao quadrado, x ao quadrado dx. Então eu vou dividir tudo. Vou multiplicar, né, por 1 sobre u ao quadrado x ao cubo. Quando a gente multiplica os dois lados por isso aqui, a gente fica aqui, ó, multiplicando por u ao quadrado, dividido por u ao quadrado x ao cubo, a gente fica com du sobre u ao quadrado. E aqui a gente fica com dx sobre x. E agora, para a gente achar qual é o u e o x, né, que satisfazem aqui, ó, se isso daqui é igual a isso, a integral disso, né, é igual à integral disso daqui. Então a gente pode integrar nos dois lados. Certo? Por causa da igualdade, mantendo a igualdade. Eu vou apagar para continuar essa conta aqui. Então isso daqui que a gente tem, a gente vai continuar a conta integrando nos dois lados. O que a gente tem no lado esquerdo? A integral aqui de u na menos 2. Então a gente vai fazer o u na menos 1 dividido por menos 1. É a integral do u na menos 2. Mais uma constante de integração, só que eu vou colocar toda aqui no lado direito, junto com a constante, eu já vou juntar com a constante de integração dessa outra integral, que é o ln do módulo de x. Aqui teria uma constante, aqui eu vou colocar só um c, assim. Então essas, aqui a gente relaciona as duas. Só que, então, dividir por menos 1, né, é simplesmente multiplicar por menos 1, não faz diferença, então é menos aqui. Então a gente tem menos 1 sobre, aliás, é menos 1 sobre u igual ao ln do módulo do x. Sendo que o u, né, mas y é igual a ux. Ou seja, o u é igual a y sobre x. Então no lugar do u, eu vou colocar y sobre x. Se o u está no denominador, a gente tem aqui, ó, menos x sobre y, igual ao ln do módulo de x, mais uma constante. A gente quer saber o valor do y, certo? Então, eu posso, multiplicando aqui, né? Tá, agora a gente tem que isolar esse y, só que esse c aqui está atrapalhando, né? Então, um truque é a gente trocar esse c por um ln de c. Ah, professor, mas como é que você está trocando por ln de c? Então, eu vou chamar isso aqui de c1 e eu vou dizer que c1 é igual a ln de c. Porque quando a gente tem a soma de dois ln's, esse aqui é igual ao produto, né, do c com o x. Então a gente tem aqui, ó, menos x sobre y igual ao ln do módulo de cx. Aqui. Certo? Então, essa constante. Daí a gente considera só o c. O c negativo ele já vai dar um problema aqui, né? A gente só tem c positivo. Então o C1, o c tem que ser positivo, porque senão a gente está fora do domínio. Então não tem problema a gente colocar ele dentro do módulo aqui. Tá? Ou seja, a gente tem o y igual a menos x sobre o ln do módulo de cx. Mas só que o ln, né, então menos o ln do módulo de cx, aqui já tem uma resposta, certo? Então a gente já tem que o y dessa forma já deve resolver esta equação diferencial aqui. Bom, então, pelo visto, algumas pessoas não fizeram esse truque do ln de c, mas também não está errado, né? Assim, só para ficar o y como uma resposta de um termo só, assim. Senão aqui embaixo você vai ter
o ln do módulo de x mais o ln de c se for isolando o y. Então, a resposta, né, do problema a resposta do problema é o seguinte: portanto, é a solução da equação diferencial ordinária, né, é y. O y tem que ser igual a menos x sobre o ln do módulo de cx. Assim. Opa! Ok? Bom, então a gente tem... A questão número 3 pede para resolver essa equação diferencial utilizando o fator de integrante. Só que para utilizar o fator integrante, ele tem uma condição primária, que é a função, a equação ela tem que ter um certo formato, né? Então a gente precisa escrever esta equação diferencial no formato, né, que a gente precisa. Então, precisamos escrever a EDO na forma dy dx mais uma função p de x vezes y igual a uma função f de x. Então, para a gente chegar nessa forma, então para isso, dividimos tudo por 2x. Certo? Como é que a gente faz? Então a gente fica com dy dx menos 8x ao quadrado dividido por 2x fica 4x vezes o y igual 4x ao quadrado dividido por 2x fica 2x, né? Logo, p de x é igual a menos 4x e f de x é igual a 2x. Tá correto? Tá sim, professor. Então o próximo passo é fazer a integral do p de x, porque ele vai ser o expoente do fator de integração, certo? Isso a gente demonstra tudo em aula e chega nessa técnica. Então, vamos fazer a integral p de x em dx, né? Porque o fator de integração é e elevado a esse exponencial aqui, tá? Então, para isso, de novo, vou apagar aqui. Eu não vou apagar a equação, porque a gente vai usar isso, esse fator de integração aqui, certo? Então, eu vou continuar aqui e vamos ter a integral de menos 4x dx, certo? Então a integral de menos 4x fica menos 4x ao quadrado sobre 2. E a gente só precisa de uma função, né? Aqui essa constante ela é irrelevante para a nossa técnica. Não faz diferença nesse caso, tá? Então eu vou deixar, a gente precisa de uma função que resolva essa situação, então eu vou escolher c igual a 0 e vou colocar menos 2x ao quadrado. Porque se menos 2x ao quadrado, né? Logo, o fator integrante é o de x dado por e na menos 2x ao quadrado. Eu até vou colocar aqui. Ou seja, o de x é igual a e na integral de p de x dx. Ok? Sendo esse o nosso fator de integração, a gente pode multiplicar todos os termos da equação por esse fator, certo? Então, multiplicamos a equação
eu vou colocar aqui a EDO, porque é mais simples, né? Ela é uma EDO, uma equação diferencial ordinária. Multiplicamos a EDO pelo fator U. Por que a gente faz isso? Porque daí agora a nossa nova EDO vai ser uma EDO que a gente consegue resolver por substituição, né? por separação de variáveis, fazendo um diferencial completo ali. Mas isso está tudo descrito na técnica, né? Então a gente vai multiplicar a EDO pelo fator de integração e a gente fica com E na menos 2x ao quadrado vezes 2x dy. E vou multiplicar tudo por isso aqui dx ainda, ó. Então vou tirar já o dx lá, porque daí a gente já consegue separar em um diferencial completo. Menos e na menos 2x ao quadrado, 8 vezes 8x ao quadrado, y dx. Então eu coloquei aqui, ó, o fator de integração e o dx aqui. E aí igual a... Claro, eu estou colocando todos os termos aqui, né? Mas na verdade a gente já tinha dividido por 2x aqui, né? Então não precisa desse 2x. Inclusive esse 2x está atrapalhando. E aqui a gente também divide e fica com 4x, né? Aqui. Então a gente já tinha dividido tudo por 2x. Aqui era 2x. E aí eu vou multiplicar por e na menos 2x dx. Assim, né? Ok. Então aqui a gente tem o e. Então o próximo passo é perceber, identificar isso daqui como um diferencial, né? Daí, professor, acho que você divide por dx depois. Então, continuando agora, a gente tem que perceber que aqui, ó, a gente tem se a gente junta tudo isso aqui, ó, isso aqui é o diferencial de quem? De e na menos 2x ao quadrado y. Tá? Porque, ó, se a gente derivar, ó, o primeiro vezes a derivada do segundo. É isso aqui, ó, o primeiro vezes a derivada do segundo. Mais a derivada do primeiro é tudo isso aqui, a derivada de e na menos 4x, e na menos 2x ao quadrado. Aparece um 4x aqui, né? Vezes o y. Então, com o dx, que apareceria o dx daqui, né? Então, a gente tem o diferencial completo aqui, e aqui a gente fica com 2x e na menos 2x ao quadrado dx. E agora a gente tem uma igualdade que a gente pode integrar ambos os lados, assim, certo? Então, o nosso próximo passo aqui vai ser realizar essa integral de ambos os lados aqui. Então, integrando ambos os lados, a gente vai ter aqui, ó, a integral desse diferencial é a própria função, é o próprio e na menos 2x ao quadrado y. E no lado direito, esta integral aqui, a gente vai chamar isso daqui de u, e aqui a gente tem o nosso du. Na verdade tem menos o du aqui. Bom, enfim, eu posso detalhar isso aqui de mais formas, mas basicamente a gente tem o menos e na menos 2x ao quadrado. Menos e, por uma substituição simples. Mais uma constante. Vocês podem... é porque eu já fiz direto. Eu só vou conferir se aqui, aqui, como é que é. A gente vai fazer a integral de 2x e na menos 2x ao quadrado dx. A gente vai chamar de u o nosso menos 2x ao quadrado. E o du vai ser menos 4
x dx. Então aqui na verdade o nosso 2x dx é igual a menos du sobre 2, certo? Então 2x dx é menos du sobre 2. Então aqui faltou dividir por 2 aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui pois essa integral é igual a integral de menos 1/2 da integral de e na u du, que é igual a menos 1/2 de e na u, mais uma constante. Eu quis me adiantar, mas eu não deu para pular muito aqui, né? Fazendo essa substituição, a gente chega nisso, ou seja, menos 1/2 de e na menos 2x ao quadrado mais uma constante, que é... Ó, então esse daqui é exatamente o que tem aqui. Eu tentei fazer... Eu achei que eu ia fazer direto, mas ficou muito passo, muita coisa para mostrar. Então tá aqui as duas integrais, certo? Então a partir de agora que a gente tem o y, a gente isola o y dividindo tudo por e, multiplicando tudo por e na 2x ao quadrado, certo? Então multiplicando tudo por e na menos 2x por e na 2x ao quadrado, o que a gente vai ter multiplicando tudo por e na 2x ao quadrado? Então a gente vai ter... Esse cara aqui vai sumir, vai ficar o y. Aqui a gente vai ficar com menos 1/2. E aqui a gente vai ficar com mais c vezes e na menos e na 2x ao quadrado. Ok? Portanto, a solução para a EDO fica y de x igual a 1/2 mais c e na 2x ao quadrado. Então essa é a resposta do nosso problema. Ok? Ah, tá. É menos. Daqui para cá o cara já errou.